Já ouviu falar em cultura pré-colombiana? Afinal de contas, o que significa pré-colombiana? Provavelmente você já ouviu aquela pergunta assim na escola: quem descobriu a América? E a resposta quase sempre é Cristóvão Colombo, não é? Embora haja controvérsias sobre essa afirmação, porque após essa afirmação tem que vir a explicação de que Cristóvão Colombo descobriu para os europeus. Afinal, não já havia gente aqui? Pois bem, esse é o ponto. Aqueles que estavam antes de Cristóvão Colombo eram chamados de pré-colombianos. Uau! Então, a América pré-colombiana é a América que pré-existia antes da chegada de Cristóvão Colombo. Olha só que legal. Dentre os grupos que habitavam nessa região da América, nós tínhamos os astecas, os maias e os incas. Nós já fizemos um vídeo sobre os maias. Hoje nós vamos falar sobre os incas, que habitavam a região que hoje corresponde a Bolívia, Peru e Equador. E dentre várias guerras que esses povos travavam, entre os outros povos que habitavam essa região, 10 milhões de habitantes perambulavam nessa região correspondente a esses países que eu citei agora. Ou seja, era uma galera significativa. Imagina os espanhóis chegando aqui e encontrando esse galerão. Muito ouro. E aquela inocência. Nunca viram uma arma de fogo. Ou pelo menos não tinham o costume de ver. Esse seria um dos principais motivos para a queda desse povo de uma cultura maravilhosa que até hoje deixa seus resquícios de riqueza, quer seja cultural, na construção de uma mentalidade de um povo nativo, ou pelos frutos ligados às grandes construções feitas por esses povos. Sejam bem-vindos, fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Vale lembrarmos que durante muito tempo se negou a esses povos o título de civilização. Olha que absurdo. Uma historiografia conservadora, eurocêntrica, negava a esses povos o título de uma civilização, que por sinal era muito mais complexa do que algumas civilizações europeias, como por exemplo os vikings. São vários idiomas falados pela civilização inca, mas o mais famoso e mais praticado é o Quichua. Uma outra coisa muito importante também para essa civilização inca foi o seu sucesso nas tecnologias de irrigação. Eles buscavam trazer o fluxo dos rios para outras regiões, provavelmente regiões desérticas ou com pouca possibilidade de receber o mesmo fluxo de água. Por conta desse sucesso no plantio, a alimentação era muito balanceada com diversos produtos. Uma outra coisa também era o artesanato. A partir do ouro, criavam diversas peças que inclusive fazia crescer o olho do europeu. A capital do Império Inca ficava na cidade de Cusco. Edifícios maravilhosos com pedras e tijolos eram erguidos nessa capital, fora as grandes estradas para conectar uma região a outra. Eles construíam estradas na beira dos grandes abismos daquela região dos Andes e grandes pontes para ligar uma região a outra e fazer com que o abastecimento de outras regiões, quer seja de alimentos ou de outros itens para comércio, ficasse mais viável. É interessante pensar nessa civilização porque eles não tinham um sistema de escrita sistematizado. Ou seja, para comunicação, eles usavam um sistema muito interessante. Eram os chamados quipos. Esses quipos eram cordões de lã ou de outros materiais que se entrelaçavam formando um código. E era a partir desse código, desse tipo de lã ou outro material que era entrelaçado, que eles se comunicavam. Interessante, né? Quando os espanhóis chegaram, principalmente a partir de Francisco Pizarro, a sociedade inca ainda não estava completamente organizada. Havia uma briga pelo poder.
entre Huasca e Atahualpa. Os espanhóis se aproveitaram dessa briga, aprenderam as regras do inimigo para depois dominar. A partir disso, eles implodiram o Império Inca e utilizaram também a superstição desses povos para miná-los contra eles mesmos. Existia um conjunto de crenças que faziam com que eles pensassem que os espanhóis eram inimigos antigos que estariam retornando para castigá-los da usurpação daquele reino. É claro que temos em mente que a sucessão de usurpações já não dava mais a nenhum povo a garantia de que aquele reinado era de fato de um ou de outro. A sucessão de conquistas deixou isso um pouco embaralhado. Hoje em dia, só contamos com as ruínas de Machu Picchu, que embora sejam lindas, são pouco daquilo que restou da cultura material inca. E é uma luta para manter aquela região de pé. A comunidade agrícola inca era chamada de Ailu, e era uma extensão de terra em que os camponeses se apropriavam para produzir a agricultura. A terra era do imperador, mas cada família, de acordo com a sua quantidade de membros, tinha direito de usar aquela terra para produzir o seu próprio sustento. E para isso existia um funcionário no Ailu, que era destinado pelo imperador para coordenar essa região e a distribuição dessas terras, assim como o recrutamento de trabalhadores e também aqueles que iriam para a mita, ou seja, eram os nativos que eram recrutados para trabalharem em obras públicas. Ficavam um tempo disponíveis somente para o governo, para esse tipo de trabalho. Mas além do imperador, cada aldeia tinha um líder, uma espécie de chefe local que se chamava curaca. Bom, galera, esses foram os aspectos gerais da cultura inca. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.